Então, como já foi dito, eu vou reapresentar mais uma versão melhorada de um colóquio que eu já fiz. A ideia desse colóquio aqui é apresentar um top 10 cientistas da computação. Um pequeno sumário, eu vou falar primeiro a motivação e depois os 10 cientistas em ordem. Eu esqueci de mencionar aqui, mas tem umas menções honrosas também que não fazem parte do top 10. Mas a motivação deste colóquio é apresentar, como eu disse, os principais cientistas da computação aos novatos, né, que estão, de repente, chegando agora no curso e não conhecem os cientistas da computação. E apresentar quais são os feitos desses cientistas, né, por que eles são notáveis. E, de repente, criar ídolos, né, e heróis entre vocês, né, porque eu acredito que é importante que as pessoas tenham ídolos na área do conhecimento que resolveram estudar, né. E eu coloquei aqui uma passagem de um texto que eu tirei de um blog da Communications of ACM, né, da Comunicações da ACM, de um cientista chamado, eu não sei pronunciar aqui, é Walid S. Saba, não tenho certeza da pronunciação do nome dele. Mas eu queria que vocês lessem, eu vou ler aqui uma tradução mais ou menos para vocês, né, que frequentemente ele encontra e conversa com esses chamados experts na processamento da linguagem natural. Experts, né, que muitas vezes acabam, nunca ouviram falar de Russell, né, Bertrand Russell, Gottlob Frege, Carnap, Kenny, Lewis, Kripke, Montague, etc. Ele continua, né, eu vou ler uma parte que o que me impressiona, né, é o fato de que como encontrar um físico que nunca ouviu falar de Newton ou de Einstein, né? Então, esses nomes da lógica, eles são muito importantes para o processamento da linguagem natural, e você encontrar uma pessoa que se diz expert da linguagem natural que nunca ouviu falar desses caras é uma coisa muito esquisita mesmo. Então, motivação é isso aqui que eu quero trazer para vocês, tá? É essa a ideia. Então, já vamos partir para o número 10. Número 10, Ada Lovelace. O nome completo, na verdade, dela é Augusta Ada Byron. Ela é britânica, ela nasceu em 1815 e morreu em 1852, ela morreu jovem. Foi o período da Segunda Revolução Industrial. E ela é filha de um poeta romanticista, Lord Byron, que ele é um cara um tanto famoso na literatura britânica, né? E ele é conhecido por ser um tanto safado. Ele era como se fosse uma analogia, como se ele fosse um rockstar da época, né? Então ele tinha várias amantes, ele era um cara bem assim, da vida, né? E ele se casou com a Anne Isabella. E então esses dois tiveram um filho, que é a Ada, uma filha que é a Ada. E o fato da Ada ser filha do Lord Byron é uma questão importante na vida da Ada, pois a mãe, né, acreditava que a Ada teria essas tendências mesmas tendências que o Lord Byron teria, né? Então acreditava que a filha poderia se tornar algo parecido com o Lord Byron, né? Então o que a mãe fez foi dar uma criação muito isolada e com muito ensino de matemática, né? Então a mãe contratava vários professores de matemática para dar aula para a filha, para ela nunca se interessar por poesia, coisas assim, para ela nunca não seguir o caminho do pai, né? E isso, na verdade, a Ada não via problema nenhum, ela adorava matemática, então ela se envolvia muito com matemática, e na época mulheres na matemática era uma coisa ainda não existia muito, né? Era visto com maus olhos, na verdade. Era raro você uma conversa entre pessoas conversando de matemática ter uma mulher no meio, era bem raro ainda. Então, aos 17 anos, ela conheceu o engenheiro Charles Babbage, e o Charles Babbage ele desenvolvia várias máquinas. Uma dessas máquinas era a máquina diferencial, que poderia resolver equações logarítmicas, equações complexas, que era utilizado principalmente para a indústria naval. Por que ele desenvolvia essas máquinas, né? Porque na época o computador eram seres humanos, né? Então se contratava várias pessoas para resolver um problema. Se contratava várias porque se uma errava poderia verificar com o outro, né?
Então, uma máquina seria muito interessante porque a máquina, a princípio, não vai errar a conta e vai resolver mais rápido que pessoas. Então, Charles Babbage desenvolveu essas máquinas, né? Ele desenvolveu a máquina diferencial, só que ele desenvolveu uma máquina muito especial que era a máquina analítica. E a máquina analítica, ela era especial porque ela conseguia manipular símbolos algébricos. Então, ela era de um propósito mais geral do que a máquina diferencial que só resolvia equações. E a Ada conheceu esse trabalho da máquina analítica do Babbage, né? E ela trabalhou em cima dessa máquina. Essa máquina analítica, ela nunca chegou a ser construída fisicamente. A diferencial, sim. A analítica tinha o projeto, foi financiado para construir, mas nunca foi concluído. E porque o projeto foi cancelado no meio, né? O financiamento foi cancelado, então nunca chegou a ser realizado a máquina analítica. Então a Ada ela traduziu a descrição da máquina, que foi feita pelo Luigi Menebra, não sei pronunciar, acho que é italiano. E adicionou diversas notas e correções à descrição da máquina, né? Inclusive essas correções e notas, elas eram maior que o próprio artigo que descrevia a máquina. E diversas dessas notas eram algoritmos que poderiam ser utilizados na máquina. Por isso que se diz que a Ada é a primeira programadora da história, porque ela foi a primeira pessoa a escrever programas que poderiam ser rodados numa máquina. Só que a máquina não existia, né? O número 9 da minha lista é Robin Milner, que talvez é um tanto menos conhecido quanto a Ada, né, em comparação. Bom, quem é o Robin Milner? Ele é britânico também, nasceu em 34, morreu em 2010. E por que eu coloquei ele na lista? Ele criou o assistente de provas LCF. Assistente de provas são programas de computador que auxiliam no desenvolvimento de provas formais. E ele criou, para utilizar no LCF, a linguagem funcional ML, que é a primeira linguagem funcional que utiliza os sistemas de tipos do Hindley-Milner. A principal característica desse sistema de tipos é que ele tem um algoritmo que é capaz de inferir todos os tipos desse sistema, né? Então, e é um sistema, né, que conta com o conhecido polimorfismo paramétrico. Então, esse sistema de tipos ele inspirou várias linguagens de programação funcionais modernas, como Haskell ou Camel, entre outras. Então, ele é uma base ali, ele deu a base para todo o desenvolvimento de linguagens funcionais que utilizam polimorfismo. E ele criou também um método teórico para analisar sistemas concorrentes, né? Então ele criou o chamado Calculus of Communicating Systems e depois o P-Calculus, né? Então o modelo computacional P-Calculus que serve para sistemas concorrentes foi desenvolvido por ele. Então ele ganhou o prêmio Turing, né? Em 91 e diversos outros prêmios também um outro da CM, que é no Royal Society. Então por isso que eu coloquei em nono lugar. Ele fez diversas contribuições interessantes para o campo das linguagens de programação e da lógica através de mecanismos computacionais. E também um modelo computacional para computação concorrente. Oitavo lugar, é o Marvin Minsky. O Marvin Minsky, ele é estadunidense, nasceu em 1927 e morreu em 2016. E ele é um dos fundadores da base para a inteligência artificial. Na verdade, quem criou a inteligência artificial foi o Alan Turing, mas o Marvin Minsky, ele, junto com o McCarthy, ele teve um papel muito importante no desenvolvimento da inteligência artificial, né? Ele é um dos maiores nomes quando você fala em redes neurais, né? E ele é escritor do Perceptron, sobre redes neurais, que é um livro muito importante do assunto. Então, como eu disse, ele com o McCarthy, né, no MIT. O MIT ele tem um laboratório muito famoso de inteligência artificial. Tem algumas pessoas famosas que já trabalharam nesse laboratório aqui, como o Richard Stallman. Quem conhece software livre conhece o Richard Stallman. O Stallman ele já esteve nesse laboratório aqui. E ele influenciou a ficção científica. O filme 2001, Odisseia no Espaço, teve a assessoria do Marvin Minsky. Também ganhou o prêmio Turing, né, em 69. Ganhou o prêmio Jumper Prize, eu não conheci esse prêmio aqui. E uma medalha Benjamin Franklin. E também um prêmio da I3E. Por isso que está em oitavo lugar. Aí, seguido, muito justo, né? Colocar o McCarthy depois no
uma posição acima do Marvin Minsky também, né, bem próximo a ele, porque ele teve um impacto tão grande quanto o Marvin Minsky, né. Só que eu coloquei em sétimo porque ele criou a linguagem Lisp, que eu acho que é uma fundação para as linguagens funcionais utilizadas hoje em dia. Também é muito utilizada na inteligência artificial, né. Ele criou o conceito de time sharing, né, então essa coisa que a gente tem em computação em nuvem hoje, de dividir o recurso computacional, foi criado por ele. Ele ganhou o prêmio Turing também, e outros prêmios que eu não conheço. Ganhou, desculpa, falei errado. Ele criou o prêmio Turing, não faz sentido. Ele ganhou o prêmio Turing também. Aí em sexto lugar, eu coloquei duas pessoas juntas, porque é justo. Eu coloquei o Dennis Ritchie e o Ken Thompson, aqui do lado. Ambos são estadunidenses, né? O Dennis, ele nasceu em 41 e morreu em 2011. O Dennis, ele morreu no mesmo dia, se eu não estou enganado, que o Steve Jobs. E o pessoal que entende alguma coisa de sistemas operacionais fica com um pouco de dor de cotovelo, eu acho, porque todo mundo lembra do Steve Jobs, que não tem importância nenhuma, na verdade, no desenvolvimento de sistemas operacionais. Né? Talvez só na comercialização do sistema, né? Não na tecnologia por trás. E o Dennis Ritchie tem um impacto muito importante, né, na tecnologia dos sistemas operacionais, né? E o Thompson, né, ele está vivo até hoje, não morreu, eu acho, eu não verifiquei isso. Ambos eles desenvolveram o sistema operacional Unix, que serviu de base para diversos outros sistemas operacionais modernos. O Unix ele é muito importante porque ele funciona como modelo de sistema operacional. Por exemplo, o Unix tudo é pasta ou é arquivo, né? E outros modelos de sistemas operacionais não funcionam dessa maneira, funcionam de maneira diferente. Então o Unix ele tem diversos padrões que foram copiados e utilizados, por exemplo, no Linux, no BSD e outros modelos, outros sistemas operacionais, né? E o Dennis, em particular, ele criou a linguagem C. Então acho que dá para dizer que ambos tiveram impacto, né? Tudo que a gente usa hoje, basicamente, linguagem C, sistema operacional, foi criado pelos dois, né? E eu botei os dois juntos, principalmente porque eles sempre ganhavam um prêmio em dupla, né? Então, o prêmio Turing eles ganharam em dupla, né? Os dois ganharam o mesmo prêmio, no mesmo ano, né? Principalmente pelo desenvolvimento da teoria dos sistemas operacionais. E outros prêmios também, inclusive esse Japan Prize que eu não sei o que é. É o Cris amigo do Cris da computação, né? Basicamente. Bom, então por isso que eles estão em sexto lugar. Em quinto lugar, Stephen Cook. Ele é estadunidense e nasceu em 39, está vivo até hoje. E por que eu coloquei ele em quinto lugar? Porque ele descobriu o Teorema de Cook, que diz que a satisfabilidade booleana, SAT, problema SAT, é NP completo. Então ele enunciou o primeiro problema NP completo. Calma que eu vou explicar brevemente o que é um problema NP completo. E ele também anunciou ali o maior problema em aberto da ciência da computação, que é P versus NP. Então, explicando brevemente e tentando evitar qualquer equívoco, ao longo da história, os cientistas da computação foram percebendo que certos problemas têm algoritmos eficientes e outros não têm algoritmos eficientes. Essa dificuldade de encontrar algoritmos eficientes para certos problemas é algo que é bastante interessante, né? E existe uma explicação por que disso ser assim. O que o Cook fez? Ele descobriu que existe uma classe de problemas que eles são difíceis de resolver porque eles são NP completos. O que significa ser NP completo? Significa que, eu acho que primeiro vou falar primeiro o que é NP, tá? NP é uma classe, né, que vai ter duas subclasses possivelmente aqui dentro. Isso aqui é uma conjectura, na verdade, tá? O P são aqueles problemas que são fáceis de resolver, tem algoritmo eficiente. E o NP completo são aqueles que não se conhecem algoritmo eficiente. O NP é a classe que vai estar englobando todas essas duas subcategorias, né? Acho que eu não vou prolongar essa explicação aqui, talvez vai complicar.
eu acho que eu vou deixar para depois. Não vou explicar isso. Eu acho que um jeito legal de introduzir o NP é falar que são os problemas fácil de ver se a solução é boa, né? Ok. Uhum. Mas enfim, porque eu teria que falar de máquina de Turing, daí eu não... Né? Porque a definição vai depender de máquina de Turing. Ou então falar que são os problemas que são fáceis de verificar. Né? Fácil de verificar significa o seguinte: se você tem um problema, uma instância de um problema, e eu te dou a solução, verificar se essa solução está correta é rápido, é eficiente. Tem problemas que não é eficiente de verificar se a solução é rápida. Por exemplo, o jogo de xadrez. O jogo de xadrez fala assim, essa aqui é a melhor jogada. Você verificar se essa é a melhor jogada mesmo ali, é difícil verificar, é computacionalmente difícil, você vai ter que analisar várias possibilidades. Agora, por exemplo, o menor caminho do caixeiro viajante, se eu te dou a solução, é fácil verificar se ele é menor que um valor K. Né? Se não tem uma solução mais barata. Né? Mas enfim, eu vou deixar aqui, porque essa aqui é um pouquinho complicado de explicar mais em detalhes. Mas eu vou continuar então. Em quarto lugar, Alonzo Church, estadunidense, nasceu em 1903 e morreu em 1995. Por que eu coloquei em quarto lugar? Porque ele é o criador do cálculo lambda. O símbolo lambda, né, que é esse símbolo aqui, ele é o símbolo não oficial da ciência da computação. E esse símbolo se dá devido ao cálculo lambda, né, que é um modelo computacional, que inspirou as linguagens funcionais, como Lisp, que eu já mencionei aqui, ML, etc. E o que ele fez? Ele provou a indecibilidade do enteado dos problemas, que a gente chama na computação de problema da parada. Né? Em alemão isso quer dizer problema da decisão, mas é o mesmo problema. E ele criou a tese de Church-Turing, né? Ele participou da criação da tese de Church-Turing, por isso que tem o nome dele ali, que vai dizer que o modelo cálculo lambda, o modelo de computação cálculo lambda, ele é equivalente ao modelo de máquina de Turing. E não se conhece se existe, a tese é que isso é o que é computável, né? Não se conhece uma coisa que seja mais poderoso que esses modelos de computação. É desconhecido, por isso que é uma tese, né? Bom, e ele também é bem notável que ele orientou vários nomes importantes, né? Como o próprio Alan Turing, que eu já mencionei, o Stephen Kleene, Martin Davis, são todos nomes assim, importantes na área da teoria da computabilidade, né? Então, muitos desses nomes assim, que você vai ler um livro de teoria da computabilidade, você vai ver Kleene, você vai ver ali o Martin Davis. O Martin Davis tem livros que ele escreveu. Se eu não estou enganado, o Martin Davis, ele que começou a chamar as máquinas de Turing de máquinas de Turing, porque o Turing não chamava as máquinas dele de máquina de Turing, né? As minhas máquinas, né? Então foi o Martin Davis que deu esse início de chamar... O Turing chamava de máquina automática, né? Só que máquina automática não é um bom nome. Máquina de Turing é bem melhor esse nome, né? Então o Martin Davis começou essa coisa de máquina de Turing, o nome, né? Ele estava xingando? Não. Então ele está em quarto lugar por isso. Em terceiro lugar, o nosso bom velhinho Donald Knuth. Ele está aqui porque ele... Já vou explicar por que ele está aqui, mas é interessante que ele nasceu em 38 e está vivo até hoje. Esse é um fato bem interessante, a nossa relíquia da computação. Ele está bem velhinho. Acho que está mais velho que nessa foto aqui, inclusive. Eu acho que ele sempre está mais velho. É verdade. Mas tu tá certo? Tô certo, então não falei bobagem, então tá bem. Tudo bem. Mas enfim, por que eu coloquei aqui? Principalmente porque ele é autor da série de livros The Art of Computer Programming. Ele planejou 6 livros, uma série de 6 livros, e ele só publicou até agora 5. O 6º livro não saiu até hoje. Esses livros eles são basicamente a Bíblia da computação. Né? Se você for falar qual que é a Bíblia da ciência da computação, são esses livros. Cada livro ele aborda um tipo de coisa na computação, principalmente envolvendo complexidade de algoritmos. Tem se não estou enganado, o 3º livro, que é o Algoritmos de Seminuméricos, né? Algoritmos seminuméricos, que eu peguei um dia na biblioteca. Aliás, a gente tem aqui na biblioteca só os 3 primeiros volumes da série. E eu peguei esse de algoritmos seminuméricos um dia assim, absurdo, muito complicado. Mas são livros muito importantes, né? Inclusive, quando a gente está fazendo a matéria de complexidade, a gente usa o livro do Cormen. O livro do Cormen ele pega muitas coisas dessa série de livros aqui e dá uma
uma amaciada para ficar um pouco mais palatável. Bom, ele criou a análise de complexidade de algoritmos, que a gente faz a análise do notação O. Ele criou o sistema tipográfico TeX, depois veio o LaTeX, que se baseia no TeX. Ele é autor de alguns algoritmos de otimização, né? O algoritmo X eu não conheço, você conhece, né, Renan? É algoritmo para cobertura de conjunto, que resolve um monte de coisa, tipo fazer horário de ônibus ou colocar um monte de dama no tabuleiro de xadrez. Massa. Bom, ele obviamente ganhou o prêmio Turing, né? Diversos outros prêmios, por isso que está em terceiro lugar. Acho que é uma posição bem interessante para o Knut aqui. Agora em segundo lugar, Dijkstra. Eu acho que o Dijkstra, ele é acho que eu sou o maior fã do Dijkstra aqui. Eu gosto muito do Dijkstra. Ele é holandês. Nasceu em 30, morreu em 2002. Ele morreu de câncer, se eu não estou enganado. Ele morreu um pouco cedo, a gente poderia ter aproveitado um pouquinho mais dele. Mas enfim. Ele fez bastante coisa, por isso que eu coloquei ele aqui, né? Acho que está bem merecido. Na verdade, sim, todos eles, claro que fizeram mais coisas do que aquilo que eu coloquei aqui, mas eu coloquei aquelas coisas que eu achei mais notáveis, né? E o Dijkstra, ele fez muita coisa que eu acho notável. Então ele desenvolveu vários algoritmos para gráficos que são utilizados hoje, como o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo de Prim. Na verdade, se diz que ele redescobriu esses algoritmos que já foi descoberto antes, só não era conhecimento amplo assim das pessoas. E ele redescobriu eles, reinventou. Ele trabalhou com sistemas operacionais, ele desenvolveu o sistema D, que é um sistema tipo baixo, com camadas de abstração e suporte a multitasking, né? Então foi mais uma inovação em sistemas operacionais. Ele criou a variável de semáforo. Ele trabalhou no primeiro compilador da linguagem ALGOL 60. Inclusive a linguagem ALGOL 60 é a primeira linguagem que tem recursão. Então essa recursão com pilha não tinha antes, ele criou no ALGOL, né? ALGOL é uma linguagem para experimentação e começou a ter isso. Depois isso pegou, né? Então acho que a maioria das linguagens hoje tem recursão com pilha. Então, ele defensor da programação estruturada, né? O pai da programação estruturada com o uso de subrrotinas e laços de repetição. Então, tudo isso que a gente vê hoje de o if, o while, foi ele que promoveu isso, né? Ele que motivou as pessoas, porque antigamente as pessoas utilizavam muito GoTo e daí ficava um código muito, que é chamado código de espaguete, né? Você não sabe de onde que veio o ponto de execução atual, porque ele veio de um GoTo e você não, é difícil você voltar, ver de onde que veio essa execução. E com o uso de subrrotinas é mais fácil que de laços também. Bom, ele é um ferrenho defensor do uso de metodologias matemáticas na programação, que hoje a gente chama de verificação formal. Ele acreditava que a gente tinha que provar as coisas, fazer o algoritmo e provar que ele estava correto. Ele falava que você não deveria nem compilar o teu algoritmo, compilar teu código, para não ter a tentação de rodar ele e testar, né? Porque hoje, a maioria das pessoas hoje programa de que maneira, né? Escreve um código e vai depurando até que ele ficar correto. Ele fala que... Até não dá erro. Até não dá mais erro, pelo menos para os testes que ele roda. E ele diz que isso não deveria ser feito, não deve ser feito. Você tem que conseguir raciocinar sobre o teu algoritmo e ver que ele está correto sem ter que executar ele. Aqui no caso do semáforo, né? Se eu não estou enganado, ele está falando... ele criou mutex, as variáveis de mutex também. Então ele fez de tudo, né? Então, por isso que eu coloquei ele no lugar. Ele trabalhou em diversas áreas da computação, né? Grafos, otimização, sistemas operacionais, compiladores, linguagem de programação. Então, verificação de métodos formais. Então ele trabalhou muita coisa que é importante na ciência da computação. Por isso que eu coloquei ele aqui. Agora, em primeiro lugar... Em primeiro lugar antes do primeiro lugar, eu vou falar algumas menções honrosas. Antes disso ainda eu vou pedir para vocês lerem isso aqui. Eu acho que eu não vou pedir para vocês lerem isso aqui, não. Muito texto. Mudei de ideia, não vou pedir para vocês lerem isso, não. Mas vamos seguir. Ele ganhou alguns prêmios, né? Obviamente o prêmio Turing. Agora sim, menções honrosas, menções honrosas. John von Neumann, vale a pena mencionar ele por causa da arquitetura de von Neumann, porque ele trabalhou nos primeiros computadores que existiam após a Segunda Guerra Mundial. Então ele criou o Magisorte, o automato celular, então ele também teve um impacto na IA, né? Tim Berners-Lee, que ele criou o www,
Grace Hopper, porque ela trabalhou com compiladores. A Grace Hopper é uma militar, né? Você procura a foto dela, você acha ela foto fardada, né? Estadunidense, do exército americano. E ela trabalhou no COBOL. John Hopcroft, porque ele tem um livro famoso de linguagens formais, né? O Hopcroft. E ele foi um dos que começou com essa coisa de usar gramática formal para especificar compilador, né? Para especificar a linguagem de programação e para utilizar em compiladores. Manuel Blum, que ele é venezuelano, então ele ganhou o prêmio Turing, então ele é o único sujeito da América do Sul que ganhou um prêmio Turing, Manuel Blum. Ele trabalhou com complexidade, na área de complexidade, criptografia e verificação de programas. Ele fez um pouquinho de tudo também. Richard Karp também trabalhou com algoritmos de redes, complexidade e NP completude. Barbara Linskov, não tenho certeza como pronuncia, ela criou os dados abstratos e ela apresentou o modelo de subtipagem também, então alguém que teve importância ali para depois, posteriormente, o Alan Kay desenvolver o paradigma orientado a objeto. Né? O paradigma orientado a objeto utiliza dados abstratos e frequentemente subtipagem também. Então o Alan Kay ele criou o Smalltalk, que foi a primeira linguagem do paradigma orientado a objeto. John Backus, para especificação de linguagem de programação. Então, hoje em dia você ouve falar da forma de Backus, né? Forma de Backus-Grave, acho que não tenho certeza. Forma de Backus, que é muito utilizado na especificação da gramática de linguagem de programação. Então, foi ele que criou. E ele trabalhou no Fortran e no Algol 60 também. Tony Hoare, pela lógica de Hoare e pelo Quicksort. E Michael Stonebraker, que ele foi um dos criadores do prêmio Turing recentemente na área de banco de dados. Ele criou banco de dados relacional, coisa assim, então ele teve um impacto bem grande também na computação. Então essas são menções honrosas, eles não estão no top 10, mas vale a pena mencionar eles. Com certeza outras pessoas que eu nem lembrei, né? Então se alguém quiser mencionar um nome depois, é bem interessante falar. E agora, sim, em primeiro lugar, Paulo Torres. É pra ter uma foto do Paulo Torres aqui, mas não tem. Droga. É difícil achar uma foto dele. Droga, eu não vi isso. Errinho de LaTeX, né? Mas então, em primeiro lugar, o Paulo Torres. Ele é brasileiro. Nasceu em 92. Pelo menos é o que diz o Facebook dele. E o que o Paulo Torres fez? Ele é um mito da APDA. É um fã-clube que ele tem com mais de 70 mil membros. Ele provou que lógica de programação não existe. Ele desafiou o criador do Portugal. Ele é o maior programador de Java da América do Sul. Ele ainda não ganhou o prêmio Turing, mas a gente está esperando, né? Brincadeira. Né? Primeiro lugar na... Mas o que está ali é verdade? Não, isso aqui é tudo verdade. Principalmente o último, né? O último a gente não tem certeza, talvez tenha alguém melhor que ele, né? Não sei. Não, maior. Maior. Pode ser que seja maior, né? Só de altura. É verdade, obrigado. Fica ambiguidade aí. Mas enfim, o primeiro lugar, aí sim Alan Turing, obviamente. Nasceu em 1912 e morreu em 1900. Bom, eu acho que ele era óbvio, né? Morreu em 54, né? Quem nunca ouviu falar da história do Turing, ele se matou, supostamente. É meio que não é claro isso. E por que o Turing está aqui? Porque ele criou a ciência da computação, em primeiro lugar, né? E ele criou isso quando ele provou, assim como o Church, né? Ele provou a indecibilidade do problema da parada. E depois disso ele trabalhou com o Church, né? Eu falei que o Church orientou ele, né? Orientou o doutorado do Turing. Que ele trabalhou na equivalência do cálculo lambda com máquinas de Turing, né? Que é a tese do Church-Turing. Ele criou o conceito de máquina universal, que é uma máquina que roda outras máquinas, faz a computação de outras máquinas. E ele trabalhou no código da quebra do código da máquina Enigma, né, durante a Segunda Guerra, da criptografia alemã. Que desenvolveu um método de bamburismos, que é um método para usar quebrar o código Enigma. E ele criou a inteligência artificial. Né, ele tem vários artigos que faz vários postulados sobre a inteligência artificial. Né, ele criou. Ele acreditava que o cérebro humano poderia ser representado por uma máquina, poderia ser mimificado por uma máquina. Ele trabalhou em outros campos também, inclusive na biologia teórica.
no campo da morfogênese. Que eu não sei o que é, porque eu não sei biologia, o Renan talvez saiba. Não sabe? Ok. Mas eu sei que ele trabalhou no campo da biologia também. Na mudança de forma, sério. Não sei se tem a ver com o cérebro, a morfogênese ali. Mas enfim. Mas enfim, eu não sei o que é, eu não Não sei. Eu não acho que tem a ver com o cérebro, não sei. Mas enfim. Era essa a apresentação que eu tinha pra vocês. Eu acho que eu fui bem rápido nessa apresentação. Até mesmo pra gente poder debater depois. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu tenho que fazer um comentário. Deu 30 minutos de apresentação e 3 segundos. Isso quer dizer que tipo, é o primeiro tempo oficial palíndromo dos colóquios. Beleza. Palmas pro Foi graças a Paulo Torres. Foi graças ao Paulo Torres. Dá pra colocar mais uma coisa ali. Depois a palestra tem um tempo palíndromo.